Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Algumas pessoas me perguntaram essa semana o seguinte: Carlos, o que está acontecendo com a Igreja Batista da Lagoinha? Nos últimos meses, a ex-líder do Ministério Diante do Trono, a pastora Ana Paula Valadão, vem fazendo uma série de pregações, profecias e denúncias contra a direção da Igreja Batista da Lagoinha, que atualmente está sob a direção do seu irmão André Valadão. Segundo Ana Paula, o seu irmão está colocando em risco todo o legado que o seu pai, o pastor Márcio Valadão, deixou naquela comunidade por mais de 50 anos em que foi pastor daquela igreja. Entre escândalos, processos e decepções, a igreja vem caminhando para um momento muito difícil, muito delicado. E a pergunta que fica para nós é: o que nós cristãos temos a ver com isso e o que podemos aprender com o que está acontecendo na Batista da Lagoinha? E vamos também tirar uma lição muito importante para aqueles que lideram a Igreja de Cristo. Tome cuidado com a vaidade. Assista esse vídeo aqui até o final. E se você está chegando agora, eu já te peço que você deixe um like para ajudar a gente nesse trabalho. Vamos lá. Pessoal, para a gente começar, vamos assistir aqui um pedaço da pregação da pastora Ana Paula Valadão, onde ela faz uma denúncia, não diretamente, ela não cita nomes, mas ela mostra claramente o seu descontentamento com o tipo de teologia que a Batista da Lagoinha está adotando. Isso está fazendo com que a igreja cresça muito em questão de volume, mas está se perdendo na questão da doutrina. Então nós vamos assistir um pedacinho da pregação dela, eu vou falar algumas coisas, depois a gente assiste mais um pouco e tem outros assuntos aqui que são importantíssimos, por isso preste atenção. Já de início eu coloco o seguinte, pessoal, isso aqui não é um julgamento de valor, nem sobre o André, nem sobre a Ana Paula, nem sobre os pastores que serão citados aqui, de forma nenhuma. Eu quero que você preste atenção nos acontecimentos e no perigo que certos caminhos que a igreja toma coloca em risco, pessoal, a credibilidade do evangelho, coloca em risco a vida das pessoas, né, a vida espiritual das pessoas que estão congregando nessas igrejas. Então, vamos assistir e depois a gente conversa. Assim diz o Senhor: eis que estou fazendo uma coisa nova, que já está chegando à luz. Será que vocês não percebem? Pois hoje existem caravanas de pastores e líderes indo aprender em igrejas que batizam 2.000 pessoas no mês por causa de coaching, por causa de reprogramação neurocerebral científica. Os CEOs do mundo que vêm ensinar como encantar a sua experiência ao entrar numa igreja. Luzes que piscam para te hipnotizar. O som de um teclado que não toca louvores, mas frequências que viciam o cérebro como dopamina, como droga. E tem gente achando que o culto foi uma grande bênção, confundindo a unção de Deus com um atalho do inferno. Tem igrejas fazendo associação com Mamon, pensando que é um parque de diversões que vai atrair as famílias e as crianças da sua cidade. Tem pipoca sendo vendida na porta para dar 500 mil reais por mês para um empresário. Tem franquia fazendo dinheiro. Eu quero denunciar aqui. Amados, deixa eu só te explicar uma coisa aqui rapidinho. A Ana Paula está falando o seguinte, que pastores da Batista da Lagoinha e de outros ministérios estão fazendo treinamento com a psicologia coaching para aprenderem como agradar as suas igrejas e como atrair pessoas. Preste atenção, porque isso realmente está acontecendo no Brasil. Eles estão misturando o evangelho de Cristo com a mensagem motivacional e sentimentalista da teologia coach. E ao invés de aprender com o Espírito Santo na palavra, eles estão recorrendo à psicologia para aprender como manipular as pessoas e levá-las a tomar as decisões que os pastores querem. Essa é a denúncia da Ana Paula Valadão. Isso está acontecendo na Igreja Batista da Lagoinha e também em outros ministérios de pregadores coachings que estão na mídia aí arrasando, tem milhões de seguidores, só que o que eles pregam não é o evangelho.
É uma mensagem para fazer você se sentir bem, para fazer você se emocionar, para levar você às lágrimas, mas em nenhum momento eles tocam no arrependimento, na cruz de Cristo e no verdadeiro evangelho da renúncia, que é o evangelho de Cristo. Essa denúncia aqui, meus irmãos, é muito grave. Nós vamos assistir aqui mais um pedaço, mas preste atenção nas palavras que a Ana Paula está falando. Ela está sendo usada por Deus com muita autoridade. Olha aí. Não existe outra rocha. Não existe outra rocha. Eu não conheço, diz a palavra do Senhor. Não existe uma técnica humana que possa nascer um homem de novo. Não existe outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Eu desafio qualquer espírito a se levantar diante do trono e se comparar com o Altíssimo. Está chegando um dia em que todas as obras vão passar pelo fogo. Quando Ele mesmo estiver na sua eira limpando a colheita e separando o joio do trigo, a palha, aquilo que não passar pelo fogo, madeira e palha vai ser queimado. E os que forem os autores destas obras, apenas terrenas, aplaudidas, financiadas aqui na terra. Fala pro teu irmão, cuidado, hein, porque vai ter gente lá na eternidade cheirando a defumado. Pois bem, meus amados, vocês conferiram aí palavras duríssimas de Ana Paula Valadão, uma mulher de Deus, uma mulher com a unção de Deus sobre a sua vida. Mas eu quero entender um pouco com vocês o que está por trás dessas denúncias e, principalmente, o que isso tem a ver conosco, que servimos a Deus, como nós podemos aprender com essa situação. Principalmente se você é líder de igreja, se você é pastor, se você é pastora, ou se você é um pregador do evangelho, você deve entender o que está acontecendo. Primeiro, para você dar resposta àqueles que te perguntarem. E segundo, para que as tentações que estão envolvendo esses acontecimentos não tomem também o seu coração. Depois que o pastor Márcio Valadão ele se aposentou, depois de 50 anos de ministério à frente da Igreja Batista de Lagoinha, foi o seu filho, o pastor André Valadão, quem assumiu a liderança da igreja. Com esse tempo, houve sim uma divisão, houve um racha que Ana Paula Valadão e o seu marido saíram da Batista da Lagoinha, o Diante do Trono se encerrou e abriram o seu próprio ministério. Só que é o seguinte, sob a liderança do André Valadão, a Batista da Lagoinha está tomando um rumo muito perigoso. E eu vou te explicar por quê. Mas antes eu já destaco, não é nada contra o André. O André Valadão é um homem de Deus. E todas as pessoas que vou citar aqui nesse vídeo são pessoas de Deus. Mas como todos nós, se não vigiarmos, seguimos por um caminho perigoso. Isso é óbvio. E de um tempo para cá, a Batista da Lagoinha ela tem se tornado uma espécie de mega church. Ou seja, a mega church é um modelo de igreja com crescimento exponencial, adotado muito nos Estados Unidos e que estão tentando trazer para o Brasil. E quando você transforma uma igreja simples numa mega church, você coloca o seu foco no arrebanhamento das pessoas, né? Você usa de todo tipo de técnica e de recursos para atrair o maior número de pessoas possível. E aí você começa a adotar aquilo que está na moda e o que as pessoas querem. Por exemplo, você começa a colocar fumaça dentro da igreja, você começa a colocar luzes coloridas, você começa a colocar pipoca na porta da igreja, você começa a tornar o evangelho ou a igreja um lugar mais atraente e mais satisfatório para que as pessoas possam vir e se agradem do espaço. Mas a questão não fica apenas na estética visual. A questão passa também para doutrina, no aspecto doutrinário da igreja. Porque segundo a própria Ana Paula Valadão, está denunciando aí nesse vídeo, a Batista da Lagoinha e outros ministérios, eles estão adotando a psicologia coaching ou a pregação coaching como forma de crescer a igreja. Ou seja, manipulação mental e emocional como ferramenta de ministério. E isso, meus irmãos, é maligno. Isso é coisa do diabo.
Porque nós não dependemos de teologia coach, de afirmação pessoal, confissão positiva, nem manipulação emocional por uma igreja crescer. Quem dá o crescimento à igreja é Cristo, por meio do Evangelho, sob o poder e a unção do Espírito Santo. E a partir do momento em que os pastores começam a abandonar o Evangelho para abraçar esse tipo de teologia, né, que atrai muita gente mesmo, só que não gera uma verdadeira conversão e um verdadeiro arrependimento no coração das pessoas. O que Ana Paula Valadão está denunciando é esse novo tipo de evangelho que está sendo pregado aqui no Brasil. O evangelho do se sentir bem. Um evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro, a mulher é o centro. Tudo Deus faz para você, por você, para te exaltar, para te enriquecer, para você se sentir bem. Você é o máximo nessas igrejas, porque o seu ego é acariciado, é inflado, o seu ego é aumentado nessas pregações, de forma que você nunca é confrontado pelos seus pecados e pela natureza pecaminosa que há dentro de você e que precisa ser tratada na cruz de Cristo. A queixa da Ana Paula Valadão é que o André Valadão e todos os pastores da Lagoinha, eles estão adotando sistemas humanos, fazendo um treinamento coaching de como manipular as pessoas para que elas digam sim para Jesus Cristo. E qual é o perigo disso? Que a conversão não nasce de uma transformação no coração, de um entendimento do Evangelho, mas por conta de um malabarismo emocional, de um homem treinado por coaching e por psicologia para fazer as pessoas dizerem sempre sim. Mas se você pensa que ficou só por aqui, não. Há outros problemas que estão envolvendo a Igreja Batista de Lagoinha, principalmente na igreja de Alphaville, cuja direção pastoral estava com o pastor André Fernandes, um grande líder aqui no Brasil e que conseguiu construir, vamos dizer assim, uma igreja com mais de 20 mil membros. Nessa semana que passou, a igreja de Alphaville fez uma live onde o pastor André Fernandes estava sendo removido do ministério. Isso gerou muita indignação nas pessoas, porque elas diziam o seguinte: não, quando ele começou essa igreja, não tinha nada aqui dentro. Era praticamente pouquíssimas pessoas. E o pastor André Fernandes conseguiu construir, vamos dizer assim, um império com mais de 20 mil pessoas. E muitas pessoas vieram para a internet para se indignar contra o André Valadão e contra a liderança, dizendo que não era justo tirar o pastor André Fernandes da liderança da igreja, porque foi ele quem construiu aquele império. Mas o que as pessoas não se preocupam em pesquisar, essa tropinha de linchamento que gosta de ficar defendendo, tomando partido a favor de A ou a favor de B, o que elas não pesquisaram e que elas não entenderam foi o porquê esse pastor foi removido. Caso vocês não saibam, a Batista da Lagoinha de Alphaville, ela paga um aluguel de R$2 milhões no templo. É um templo para 20 mil pessoas, gente. É uma mega church mesmo. A igreja tem uma arrecadação mensal por volta de R$5 milhões. Basta você pesquisar o CNPJ, você vai pesquisar as informações na internet e você encontra. Ou seja, é uma igreja muito rica, muito próspera, pela quantidade de pessoas que tem e pelo estilo de pregação coach motivacional sucesso que se prega dentro dela, onde as pessoas dão dinheiro e dão muito dinheiro para a igreja. Nesse tempo que o pastor André Fernandes ficou à frente da igreja, a igreja expandiu muito, é verdade, teve muitas conquistas financeiras, mas também juntamente com isso vieram muitas vaidades pastorais, processos na justiça e escândalos para cima da igreja. Deixe-me te dar um exemplo. O pastor André Fernandes comprou há um tempo atrás um helicóptero, segundo ele, para fazer a obra de Deus. E esse helicóptero era para ele ir de uma igreja para outra ministrar. O helicóptero custou $800 mil. E o pastor André Fernandes ia pagar esse helicóptero parcelado em parcelas mais ou menos de $40 mil. Só que o que aconteceu? A igreja não pagou, não conseguiu pagar. E o dono do helicóptero entrou na justiça. Contra o pastor André Fernandes? Não, contra a Batista da Lagoinha. Processando a igreja por má pagadora, por não ter sido fiel nas parcelas da compra do helicóptero. Só que não para por aqui. O pastor André Fernandes
também estava morando numa casa comprada para ele em Alphaville com o dinheiro da igreja, no valor de 5 milhões de reais. Alguém poderia falar, mas o que tem? Não tem nada a ver. Tem a ver sim, meus irmãos, só que a casa não foi paga também. Resultado, o dono do imóvel entrou na justiça contra a igreja. E se você entrar na internet e pesquisar a quantidade de escândalos e de processos que estão sobre a Igreja Batista da Lagoinha, você vai entender, meu querido irmão, minha querida irmã, se você não for um habitolado fanatizado, você vai entender o perigo que esse sistema está correndo, que está rondando uma igreja tão séria e tão bem estruturada ao longo de anos, por adotar esse sistema evangélico perverso de teologia coach e de teologia de sucesso. E a indignação da Ana Paula Valadão, ela é perfeitamente justificável. Por quê? Porque é o legado da vida do pai dela. Ela viu quanto sangue, quantas lágrimas, quanta oração ela, o pai e toda a família investiu e plantou naquele ministério para que agora ele possa se perder por conta de vaidade de homens que só querem construir impérios e estão abandonando a simplicidade do evangelho. Não estamos julgando os homens, são ungidos de Deus. Eu estou falando da atitude, o perigo de se tentar dar saltos tão grandes na fé simplesmente por conta da vaidade. E deixe-me aqui falar uma coisa para vocês. Eu sempre diferencio a verdadeira igreja de Cristo do sistema evangélico. Quando eu me oponho aqui, eu estou me opondo ao sistema evangélico, não à igreja de Cristo. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Timóteo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E por conta desta ganância, muitos transpassaram a si mesmos com muitas dores, indo após Satanás. Quando a Ana Paula Valadão diz que Mamon está governando a igreja, grande parte da igreja, ela está correta. Porque hoje, meus irmãos, a igreja se tornou um sistema religioso arrecadatório. Se você pegar o que muitos desses líderes pregam e você dividir em porcentagens, muitos, não todos, tá? 60% ou 70% do que esses caras falam é dinheiro. Só pensam em dinheiro. E o problema é que quando você critica isso, você fala contra isso, porque muita gente diz o seguinte: não, nós não podemos criticar, vai lá ver o que ele está fazendo, vai lá ver quantas almas ele está ganhando. Meu querido, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ele pode ganhar 1 milhão de almas. Se ele está usando o dinheiro de forma escandalosa e está trazendo escândalo para a igreja, não justifica o que ele faça. Porque muita gente não entende que um dos pilares do evangelho é você pregar a verdade, mas também se opor à falsa doutrina. Se opor, meu irmão, àquilo que está errado e que está trazendo escândalo e mancha para toda a igreja de Cristo. Então tem muita gente fraca emocionalmente, despreparada, que não consegue entender, sabe? E vem com esse papinho aqui na internet, esse linchamento virtual, para dizer o seguinte: não, você não pode falar, você não pode criticar, você não pode dividir. Não, eu não só posso como eu devo. Não porque eu sou perfeito, eu sou um pecador como qualquer outro. E eu estou sujeito às mesmas vaidades. A palavra de Deus diz: quem está de pé, cuide para que não caia. E o problema é que hoje eles criaram um slogan dentro desse sistema, Estou pedindo para Deus. Não é para mim, é para Deus. É sempre esse papo hipócrita, mentiroso e ganancioso de dizer: estou pedindo para Deus. Aí eu faço uma pergunta para vocês: aquele helicóptero de 5 milhões de reais é para Deus? Aquela casa de 5 milhões de reais que o pastor estava morando com a sua esposa é para Deus? Muitas coisas que você vê hoje líderes religiosos comprando, ostentando, relógio de R$500 mil, sapato de 50 mil, tudo bancado pelo dinheiro de dízimos e ofertas. Eu pergunto, isso é para Deus? Não, meus irmãos, isso é para Mamon, isso não é para Deus. O evangelho não está nessas coisas. A pergunta que a gente tem que fazer é, deixa a emoção de lado e vamos usar a cabeça. Pra que comprar um helicóptero de 5 milhões de reais, gente? Pra quê? Mas eu tenho que pregar em outra cidade. Vá de carro, vá de ônibus, pega um Uber. Pra que 2 pessoas vão morar numa mansão de 5 milhões de reais, que mais parece uma cidade? Pra quê? O nome disso é ostentação.
Para que fazer curso com treinamento coaching para aplicar técnicas de psicologia na igreja de Cristo? Ou seja, manipular o rebanho para tirar dinheiro fazendo promessas que não vão se cumprir em nome de Deus. O líder religioso, ele precisa ter responsabilidade. Ele tem que entender que as ações que ele faz refletem em toda a igreja de Cristo. E alguém pode perguntar: Carlos, mas por que você está falando essas coisas? Para que a gente tema. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E por conta dessa ganância, muitos estão transpassados a si mesmos e a igreja com muitas dores, gente. Isso tudo são dores, isso tudo são escândalos. Isso tudo cai na conta da verdadeira igreja de Cristo, que vai perdendo cada vez mais a credibilidade, porque esses caras só pensam em dinheiro. Tudo que eles querem é construir seus próprios impérios, garantir a sua estabilidade familiar e a das próximas gerações. Tudo que eles querem é não passar necessidade e viver no luxo e na ostentação com o dinheiro da igreja, com o dinheiro do Senhor, mentindo, manipulando e enganando as pessoas. E quando se levanta uma mulher como Ana Paula Valadão, uma mulher de Deus, quando se levanta Caio Fábio para bater contra esse sistema, quando se levanta Zé Bruno, Rodrigo Musselin, esses homens de Deus para bater contra o sistema, são linchados, são humilhados, são escrachados na internet pela tropinha do não julgueis, do olha o que ele está fazendo, não divida a igreja, essa gente emocionalmente doente e desequilibrada, que não consegue pensar racionalmente, sabe? Que não conseguem pensar com inteligência na obra de Deus e ver que isso é errado. A gente não pode ter pastor, bispo, apóstolo de estimação. Então, esse vídeo aqui é um alerta para nós. Eu não estou julgando essas pessoas. Eu estou dizendo que é muito perigoso você deixar o seu coração ser tomado pela vaidade e você achar que porque construiu uma igreja com 100 mil pessoas e comprou tudo do bom e do melhor, que isso é para Deus. Mas eu sinto de dizer, Deus não está em nada disso. Deus não se importa, irmãos, com helicópteros. Deus não se importa com mansões. Deus não se importa com templos. Isso é só para alimentar a vaidade do homem, a vaidade humana. Deus não está nisso. Deus está no amor e na misericórdia que as pessoas têm umas pelas outras. Deus está, meu irmão, na mensagem da cruz de Cristo, trazendo o pecador ao verdadeiro arrependimento. Deus está, meu amado, na simplicidade do Evangelho. E eu sinto dizer que muitas pessoas estão usando o nome de Deus apenas para salvar a própria pele. E você, pregador, pregadora que está me ouvindo aqui nesse vídeo, guarde esta palavra. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E muitos dizendo, estou fazendo para Deus, vai transpassar a si mesmo com muitas dores. Porque vai ter que abrir concessões e vai começar a fazer práticas, campanhas e coisas para arrecadação de dinheiro que não são bíblicas, não têm base bíblicas. E daqui a pouco, com muito poder financeiro na mão, vão começar a transpassar a si mesmos pela vaidade. Isso vai trazer escândalo para a igreja, isso vai trazer processo para a igreja, isso vai gerar racha na igreja de Cristo. Mas Deus tem levantado homens e mulheres para se opor a esse sistema evangélico maligno. Não estou falando da igreja de Cristo, a verdadeira. Eu estou falando do sistema perverso que precisa acabar. Igreja não é centro arrecadatório. Não é centro arrecadatório. Nós não abrimos igreja para arrecadar dinheiro, porque igreja não se abre, não é franquia. Igreja, ela nasce do coração de Deus e de um projeto de Deus para aquele local, não da vontade do homem e não da vaidade do homem. E toda vez que em nome de Deus os homens tentarem construir impérios como esse e fazendo coisas como essa que você viu aqui no vídeo, Mamon será entronizado no coração das pessoas e também dentro da igreja, que ele não morreu para resgatar. Que Deus tenha piedade, que Deus tenha misericórdia. Oro pela vida da pastora Ana Paula Valadão, para que ela continue se levantando com autoridade, que ela não ceda à tropinha do cancelamento evangélico que tem aqui na internet, infelizmente. Gente perturbada, desequilibrada, que precisa de conversão. Se você é um pregador verdadeiro do evangelho, pregue a verdade e denuncie
a falsa doutrina. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, seguimos aqui orando pela Igreja do Senhor. Peço que você se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários se você concorda com aquilo que a Ana Paula Valadão diz, tá bom? Quero saber a sua opinião. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!